Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará abordando o tema A Construção sobre a Rocha. A construção da ponte Rio-Niterói, inaugurada no dia 4 de março do ano de 1974, foi, como bem afirmou o ministro dos Transportes na época, um projeto de engenharia de grande complexidade, único do mundo, que exigiu grandes estudos e a inovação de técnicas para vencer as dificuldades surgidas. Considerada a primeira do mundo em volume de obra, essa obra do século consumiu imensa quantidade de material, dispendiosa mão de obra sobre as águas da Baía de Guanabara, onde trabalhadores perderam a vida. É importante a visão panorâmica da ponte cruzando o mar, mas é muito mais importante pensar nos alicerces que a sustentam. A primeira coisa que se faz ao iniciar uma construção é cavar. Cavar até alcançar o chão firme. Não se pode fixar colunas sobre a areia. É muito perigoso. Ao pronunciar o Sermão da Montanha, Jesus falou a respeito de 2 portas, 2 árvores e também de 2 alicerces. Assim disse Jesus e Mateus registrou no capítulo 7, versículos 24 a 27 do Evangelho. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podemos dizer que, no sentido deste trecho, o alicerce ou fundamento é o princípio sobre o qual edificamos nossa vida, e o Salvador nos mostra que esse princípio é a rocha. É ouvindo e praticando a palavra de Deus que edificamos sobre a rocha. Não apenas ouvindo. É bom ouvir, aprender e compreender a palavra de Deus, mas não é suficiente. Temos que ser praticantes dela e não somente ouvintes. Cada ato em obediência à palavra do Senhor é tal qual lajota ou tijolo posto e firmado no edifício, isto é, na formação do caráter cristão. E um caráter formado por obediência à palavra de Deus resistirá a toda a prova no tempo de tentação e dificuldade. Em certa cidade na Itália, uma grande torre ficou em pé muitos séculos, uns 1000 anos, e todos pensavam que havia de ficar para sempre. Porém, às 9 horas da manhã de um inesperado dia, a torre caiu com um estrondo medonho. No exame feito, descobriu-se que lixo tinha sido utilizado para fazer os alicerces da torre. E, embora passasse por reformas muitas vezes, nunca estava bem segura. Jesus ensinou que uma vida não construída sobre o bom fundamento de obediência à sua palavra é uma vida perdida e o seu fim será triste. Infelizmente, é o que muitos têm feito, construindo alicerçados em lixo de doutrinas, que não é o fundamento dos apóstolos, firmados em entulhos de heresias e de acordo com suas ideologias. Estão construindo sobre a areia, que simboliza o que é solto, o que é instável, o que é movediço. Veja cada um como edifica, advertiu o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Um edifício é tão sólido quanto o seu alicerce. O fundamento de nossa vida é Jesus Cristo. Ele é nossa base, nossa razão de ser. Tudo que somos e fazemos deve ajustar-se ao padrão fornecido por Ele. O meu ouvinte está edificando sua vida no único fundamento verdadeiro e duradouro ou em um defeituoso,
como a riqueza, o sucesso e a fama. Não permita que sua fé repouse sobre qualquer líder humano. Cristo é o fundamento. As duas maneiras seguras de destruir um edifício são mexer no alicerce e construir com materiais de qualidade inferior. A igreja deve ser fundamentada em Cristo, não em qualquer pessoa ou princípio. Cristo avaliará a contribuição de cada ministro para a vida da igreja, e o dia do julgamento revelará a sinceridade do trabalho de cada pessoa. Deus determinará se uma pessoa foi fiel ou não às instruções de Jesus. O bom trabalho será recompensado. O trabalho infiel ou inferior será destruído. Os semitas sempre deram grande importância às rochas, às montanhas e pedras. Suas construções e seus monumentos por toda parte por onde passaram foram feitos de pedra. Daí o nome que bem caracteriza a sua civilização como civilização de pedra. E a pedra, a rocha, o monte e a montanha, sendo coisas firmes e estáveis, serviram de símbolos, de analogias e figuras em suas produções literárias, poéticas e históricas, até mesmo religiosas, especialmente com o povo judeu. Haja vista a literatura bíblica repassada de simbolismo deste gênero. Os hebreus tinham até veneração por seus montes históricos e sagrados. Horebe, Sinai, Hermon, Carmelo e muitos outros tornaram-se célebres da história dos hebreus pelos grandes feitos operados nessas elevações marcantes e lendárias. Além disso, os montes e montanhas serviram-lhes de marcos e balizas. Deus, meu caro ouvinte, proveu milagrosamente água e alimentos para os israelitas no deserto. No deserto de Sim, o Senhor lhes deu o maná. Em Refidim, ele lhes tirou água da rocha em Horebe. O Novo Testamento identifica essa rocha como Jesus Cristo, a fonte das águas vivas. Assim como aquela rocha foi ferida, assim foi Cristo que morreu na cruz. Assim como Cristo era a fonte de bênção para Israel, assim também ele é a fonte da bênção da igreja e aquele que lhe outorga o Espírito Santo. Aleluia! Jesus apontou dois tipos de homem, um sábio e outro louco. Não falou de uma classe intermediária. Ele não se ocupa com os que não são nem uma coisa nem outra. Tanto sábio como louco, ambos ouvem as palavras de Jesus, palavras de vida, de graça, de reconciliação. O sábio governa a vida pelos ensinos de Jesus. O louco ouve estes ensinos, aprova-os, mas não os põe em prática. E é justamente aí que está o perigo. Jesus expôs as pessoas cheias de religiosidade, mas que não tinham um relacionamento pessoal com ele. No dia do juízo, importará apenas a nossa obediência a Deus e o relacionamento que construímos com Cristo a partir do momento em que o aceitamos como nosso único Salvador e Senhor. Para que hoje milhares de carros pudessem atravessar com segurança a ponte Presidente Costa e Silva, cuidou-se primeiramente de bem fixar os pilares. Tal qual a ponte sujeita aos vendavais, às tempestades, assim também é a nossa vida. A cada instante poderemos nos defrontar com o vento forte, com as tempestades da vida. E como vamos enfrentá-las se não estivermos bem alicerçados? Construamos, pois, nossa vida espiritual sobre a rocha dos séculos, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Senhor que vem. Nele temos plena segurança. Sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus. Damos-te graças, ó Deus, que a nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, a rocha dos séculos, a pedra principal da esquina. Damos-te graças, ó Deus, pela firmeza de fé cristã. Damos-te graças, ó Deus, pela vida do pastor Emanuel, cujo aniversário é comemorado amanhã com culto de ações de graça.
Oramos por cada ouvinte em sintonia conosco, por aqueles que nos acompanham através do site na internet, que a tua mão de poder vá de encontro à necessidade de cada um. Salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, aviva o teu povo. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, a rocha dos séculos, o Senhor que é sobre todo nome. Visite nossa página na internet www.mib.com.